Boa noite. Que bom estarmos aqui. Pode se assentar. Que bom estarmos aqui nesse momento. E como essa canção última que falou, milagres vão acontecer. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: olha, já já o frescor do Espírito Santo vai passar neste lugar aqui. Amém? A brisa suave do Espírito Santo vai passar neste lugar, já está passando. E eu creio que grandes coisas nesse dia, nesta noite, vai acontecer na vida de cada um. Mas eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração já há algum tempo. Essa palavra está assim falando ao meu coração. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de poder compartilhar com cada um de vocês. Então, abra o teu coração, deixa o Espírito de Deus falar com você. Eu creio que, tenho certeza que esse lugar, a atmosfera está tomada pelo Espírito Santo. E eu quero convidar você agora para você colocar a mão no seu coração e você diga assim: Espírito Santo, eu estou aqui neste lugar porque eu creio que o Senhor está aqui e que a Tua palavra vai tocar em minha vida. Hoje, em nome de Jesus, eu vou entender aquilo que ainda eu não entendia e eu vou receber o que o Senhor tem preparado para a minha vida. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar para falar ao meu coração. Amém, Jesus? Graças a Deus. Bom, meus queridos, como eu estava falando, Deus tem falado isso ao meu coração há muito tempo. E eu quero compartilhar com vocês o livro de Romanos, no capítulo 4. E o versículo 2 em diante. Eu creio assim que se as pessoas entendessem realmente o poder disso tudo, do que nós vamos compartilhar aqui, muitas coisas seriam diferentes da vida das pessoas. Olha o que diz aqui, meus queridos, antes de eu orar por você, porque eu sei que Deus vai operar milagres neste lugar. Eu sei que a graça de Deus vai tocar na tua vida, vai tocar no teu casamento, vai tocar nas tuas finanças, vai tocar nos teus sonhos, amém? No teu coração, vai trazer paz, alegria. Mas antes disso, eu quero falar com você sobre esse assunto. Romanos 4, capítulo 2 diz assim: Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi imputado com justiça. Nessa passagem de Romanos, desde o capítulo 1 em diante ali, eu percebi ali nessa passagem um discurso profundo de Paulo com a igreja, com os romanos. Esse discurso profundo de Paulo era mostrar para aqueles romanos, para aquela igreja, que a graça era suficiente para ser salvos. E quando eu lia esse texto, eu me imaginava ali com Paulo, ouvindo aquele discurso, a agonia, sabe, o coração de Paulo, o desejo que Paulo tinha, que as pessoas entendessem isso, o poder que há na graça. E ele ainda fazia, esse tempo, eles ainda faziam a circuncisão, né? Eles ainda seguiam a lei, eles achavam que fazer coisas que eles poderiam fazer, o que estava na lei, era suficiente, sabe? E dessa forma, eles estavam desvalorizando a obra da cruz. Eles estavam desvalorizando aquilo que Jesus fez. E eles eram apegados na obra da lei, na lei de Moisés. Então eles achavam que fazer coisas
boas ações e algumas coisas que a lei falava era o suficiente. E eles ainda eram contra aqueles que acreditavam na graça. E ele diz assim, nesse texto que eu li, que se Abraão fosse justificado por Deus pelas suas obras, ele teria do que se orgulhar. Mas não diante de Deus, mas sim diante dos homens. Porque obras ou boas ações são vistas pelos homens. Então aqui, é nessa linha poderosa de raciocínio de Paulo, que muda totalmente a mentalidade do crente, a mentalidade do religioso. Aqui nos mostra que, pelas obras, ninguém ia ser salvo. Mas Paulo estava muito angustiado com isso. Paulo queria colocar no coração daquelas pessoas essa visão, o novo tempo que eles poderiam viver. E ele declarava que só pelas obras ninguém ia ser salvo. Porque obras é consequência, apenas a consequência, a atitude de quem já é salvo. E aquele povo seguia à risca a lei de Moisés. E Abraão, a lei, eu creio assim que a lei de Moisés, ela foi até Jesus. E vem o tempo da graça, vem o tempo da bênção, vem o tempo do favor de Deus. E que muitas pessoas hoje, a gente vê por aí, elas são apegadas às boas obras, às ações, só isso. E elas deixam de lado o favor, o amor de Jesus, tudo que Jesus fez. Mas olha o que diz no versículo 3. Abraão creu, e isso foi imputado como justiça, como a coisa certa a se fazer. Abraão creu, e por isso Deus o aceitou. Então, aqui Paulo está um discurso, está ali falando e dizendo para eles, parem com isso. Parem de achar que vocês só fazendo essas coisas boas, fazendo boas ações, vocês se circuncidando, se sacrificando, é suficiente. Ele dizia, pare com isso. Não é assim. E a Paulo queria colocar no coração daquele povo o quão tempo maravilhoso eles poderiam viver, sabe? E nós precisamos entender que a salvação não é porque nós somos perfeitos. A nossa salvação, as bênçãos que Deus tem para a minha vida não é porque eu faço só coisas boas, porque eu sou santa, porque eu, sou aquela pessoa que intocável, aquela pessoa que santa demais na igreja, que só ora, que só... Não é só isso, mas sim porque Jesus nos ama. As bênçãos vêm para a minha vida independente do que eu sou, do que eu era, se eu crer. Se você crê, se você ir até Jesus, Deus ofereceu Jesus Cristo como pagamento. E por meio da morte de Jesus, as pessoas receberam o perdão. A nossa dívida foi paga. Então hoje não precisa mais as pessoas fazerem os seus sacrifícios para achar que são merecedor de alguma coisa. Não. Nós somos merecedores hoje porque alguém, Jesus, um dia pagou o preço. Sabe, eu fico assim triste quando eu vejo pessoas que em vez de construir pontes para as pessoas chegar até conhecer a graça, conhecer Jesus, elas são construtoras de muros, elas colocam obstáculos, elas passam uma ideia de que chegar até Jesus, receber a graça, receber as bênçãos, tem que se pagar um preço muito caro, tem que haver aquela coisa, sabe? E as pessoas se distanciam, porque as pessoas acham que são indignas. Elas até olham para alguém que está recebendo
E elas dizem, mas ela está recebendo, ele é por causa disso e daquilo, daquele outro. A pessoa não percebe que é pela graça, que é pelo amor. É a graça de Deus que está sendo derramada sobre a humanidade, sobre a tua vida. Não é méritos nosso, não é méritos teu. Ele ocupou o nosso lugar lá na cruz. Ele foi condenado, sabe? E as pessoas constroem muros, colocando obstáculos, impedindo pessoas de servir a Deus. Muitos dizem, não, eu não vou na igreja porque lá tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, tem que aqui, tem. E coloca um monte de muros, um tijolo, não, mas lá tem que fazer isso, mas lá tem que fazer isso, mas lá tem... A pessoa não conhece a Jesus, porque tem alguém que constrói muro. Mas eu digo para você, nós precisamos ser construtores de pontes, facilitando para as pessoas chegar até Jesus e descobrir que lá tem um rio de água cristalina, pura, para ele saciar a sua sede, para ele saciar a sua fome. Nós precisamos ser construtores de pontes, porque Jesus já ocupou o lugar, ele já pagou o preço, é simples, é por amor. Mas eu desconfio, pastor, tudo que é muito fácil. Sabe, aquela coisa, esse é muito barato, o santo desconfia. É muito simples chegar até Jesus. É muito simples andar com Jesus. É muito simples servir a Jesus. E aqui esse povo estava apegado em coisas. Quando nós chegamos até Jesus, o amor dele é derramado, invade a nossa vida, invade o nosso ser pecaminoso, cheio de pecado, de erro, de imundícia, de sujeira, de tudo que não presta. Ele limpa, ele apaga o meu passado. O passado que nos condena, o passado que nos aprisiona, as coisas que nos mantêm presos. Quando a graça, o amor de Jesus chega, que eu vou até Jesus, o amor imensurável de Cristo nos envolve. Pastora, mas aquele lá é aquele lá é pecador. É aquele que ele ama. Aquele lá não dá, pastora, aquele tem Jesus na causa. É aquele. Ele veio para os doentes. Ele veio para aquele mesmo, por mais sujo, por mais pecador, por mais aquele que não tem solução para a humanidade. É para esse que ele veio. É esse que ele quer. É esse que ele quer se revelar. É esse que ele quer mostrar o amor. Quando o amor de Jesus vem na vida de uma pessoa, que ele envolve essa pessoa, que limpa tudo que escraviza, sujeira na vida da pessoa. Essa pessoa fica com a ficha limpa. A ficha está limpa. O amor de Jesus limpa a nossa ficha. O amor de Jesus já limpou a ficha de muitas pessoas aqui. Talvez você que está aqui hoje está se condenando. Talvez você ache que nem é digno de estar na igreja. Ou talvez você é daquele religioso que olha para a pessoa e diz, esse aqui, misericórdia. Sabe? Jesus diz, é esse que eu queria, venha aqui para mim, vem. Independente, meus queridos, do que eu fiz, do que eu sou, o amor de Jesus, ele quer nos envolver. Esse amor derramado em meu ser, em teu ser, vai transformar. Esse amor que vem sobre a pessoa, envolve-a totalmente, é diferente, limpa. Você muda, você é transformado. Sabe, não de aparência, mas você muda de mentalidade. Você muda quando vê as coisas. As pessoas podem chegar até você e podem dizer assim, mas você está diferente. Cortei o cabelo? Não é nada com o cabelo, você está diferente.
Sabe o que é? É quando o amor de Jesus vem na vida de uma pessoa. Quando a graça de Jesus, a graça não merecida, vem até nós. Então, quero dizer para você, meu querido, que a graça que nós não merecíamos vem até nós através de Jesus, vem até você. E nós, como igreja de Cristo, não podemos ser religiosos. Às vezes as pessoas acham que vem na igreja, vir na igreja é porque, não, na igreja certas pessoas não podem vir. Jesus é para os doentes. São não necessita de médico, Jesus falou. Quem precisa de médico são os doentes. Eu um dia precisei de médico. Eu precisei de Jesus. O pastor Jairo um dia precisou de Jesus. Estava doente, eu estava doente espiritualmente. Estávamos afastados, longe, vivendo uma vida sem esperança de eternidade e salvação. Achando que eram pessoas que iam passar por esse mundo, aqui morrer e sei lá o que ia acontecer, não tinha noção. Mas Jesus tinha planos traçados para a nossa vida, como Deus tem planos traçados para cada um de nós. Então, quando Jesus vem, transforma a nossa vida, transforma a nossa mentalidade. Nós somos diferentes, sim, na maneira de pensar, de ver. E quando Jesus vem, há transformação. Se eu odiava, eu não odeio mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu era dependente de um vício, que algo me aprisionava, hoje aquilo não me faz mais falta. Se eu era crítico em tudo, hoje eu não fico criticando porque eu cuido da minha vida. Se eu era fofoqueiro, falava da vida dos outros, hoje eu olho para a minha vida. Não fico criticando, não fico falando mal de ninguém. Se eu era mentiroso, agora eu não minto mais, porque eu sei que o pai da mentira é o diabo. Então não vai me levar a lugar nenhum a mentira. Se eu era um caloteiro, hoje eu me preocupo em acertar a minha vida, organizar as minhas coisas. Se eu era uma mulher ou era um homem sedutor, um exibicionista, que tinha necessidade de surpreender, de aparecer, de me expor, hoje eu me torno uma pessoa diferente. Eu não preciso mais disso. Por quê? Porque o amor, a graça de Jesus veio sobre a minha vida, preencheu todo o vazio. Aonde eu buscava as coisas que eu buscava, eu não preciso mais, porque o amor é suficiente, a graça de Jesus é suficiente. Porque o amor, ele encheu o meu ser e removeu tudo que era sujo da minha vida. Isso tudo acontece de maneira simples. Aqui nesse texto nos fala que é só crer. Paulo dizendo, basta crer na obra da cruz. Basta aceitar o que Jesus fez. Olha, irmãos, aqui, esses romanos aqui, estavam crendo que a salvação precisava de muito esforço. Paulo pergunta, então, no versículo 10 aqui, ó. Ele diz, olha, quando Deus aceitou Abraão, foi depois que ele foi circuncidado ou antes? Só versículo 10, 4:10. Quando foi que Deus deu salvação a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu? Antes que passasse pelo ritual de circuncisão? Aí, mais adiante, diz não. Mais adiante diz assim, olha, primeiro ele aceitou, ele creu, ele entendeu e depois ele passou pelo ritual, porque era a lei de Moisés, ele tinha que fazer. Mas primeiro, ele foi salvo antes de tudo. Quem está entendendo, diga amém. Ele foi salvo aqui, Paulo está brigando, está questionando. Aí Paulo diz, então, por que vocês estão invalidando a graça? Por que vocês estão apegados a uma lei, a algo que diz que tem que ser assim? Às vezes a gente diz, não, para servir a Deus, nossa, eu tenho que virar santo, 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 uma auréola na cabeça, sabe? A pessoa vai virar um anjo de asa para servir a Deus.
Que é isso, gente? Nós estamos na terra. Nós somos normais. Aceitamos pela graça, tomamos posse, cremos e partimos para o abraço. Pronto, recebi, eu creio. Se crê, nós cremos. Quem crê, diga amém. Eu sei que quando a graça de Deus vem na vida de uma pessoa, ela vem para transformar. Mas eu também sei que essa pessoa, ela pode ser sujeita a cair, porque ela está no mundo. E eu entendi também que se ela cair, ela pode se levantar, porque a graça de Deus continua atrás dela. A graça de Deus continua em roda dela, querendo alcançar ela. Ela cai, mas a graça levanta. Ela cai, mas a graça de Deus vem e a levanta. Se ela quiser, ela pode continuar andando com Deus. E tem gente que ela cai e ela diz para mim, não há mais chance. Tem muita gente invalidando. Tem muita gente que valida a graça de Jesus e pensa, para mim servir a Deus, ser cristão, fazer parte membro da igreja, tenho que ser perfeito. Não, não e não. Diga não. Jesus disse, vinde a mim. Olha só o que Jesus disse, vinde a mim, Mateus 11, 28. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. E ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga, o jugo de Jesus é suave. Olha para o irmão, bate e diz assim, é leve, meu irmão. É leve. Não é fardo andar com Deus. Não é fardo servir Jesus, queridos. Não é. É fácil. É fácil andar com Deus. Abraão creu. Abraão só creu. Diga, Abraão só creu. E você entra num processo de libertação. Oh, glória a Deus. Olha como é fácil. Você crê. Você crê. Você acredita. Recebe a graça. Jesus já pagou. Já está feito. Você recebe. O que você precisa fazer, sabe o que? É não desistir. É você perseverar, sabe? Você não pode desistir se você, às vezes, aconteceu alguma coisa e você vacilou. Você caiu. Você pecou. Você escorregou. E diz, agora pronto, foi. Não! Persevere, se levante novamente, continue. A graça de Deus ainda está aqui. A graça de Deus ainda está te alcançando. A graça de Deus ainda está te perseguindo. Aceite a graça. Se levante, não desista. Jesus é a solução para o teu casamento, para a tua empresa, para os teus negócios. Jesus é a solução para a tua família, para os teus filhos. Não largue essa graça. Não desista da tua caminhada. Continue. O diabo anda em derredor, ele arma ciladas, ele te ataca, ele põe a pessoa, ele quer te tirar desse trilho que você está caminhando na graça. Ele fica em volta e quer te tirar, mas persevere. Continue, diga, graça me basta, porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Levanta as tuas mãos, diga, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia! Que coisa maravilhosa nós sabermos disso, irmãos. Que coisa maravilhosa saber que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres, somos sujeitos. Mas a graça, oh Jesus maravilhoso. Sabe, nós não podemos ficar condenando ninguém nunca. Você sabe o que eu olho? Quando eu olho para uma pessoa que vacila e cai e tal, me dói no meu coração. E eu sei que Jesus está ali com o coração, para aquela pessoa se levantar novamente, sabe? Não permita, queridos, que nada tire você do caminho.
Não desista da célula, não desista dos cultos, lute com Deus, busque a Deus, se apegue, se agarra na cruz, não permita que ninguém tire você do lugar que Jesus conquistou para você. Jesus já conquistou, diga, Jesus já conquistou a minha vitória. Você já viu alguém doente desistir do tratamento que o médico dá para ele? Não. Ele não desiste, ele faz o tratamento. Às vezes as pessoas desistem. Deus está começando a trabalhar, a tratar, começando a se revelar, a pessoa dá uma... desisto, larga de lado. Desisto. Para mim, isso não é para mim, não. Você precisa perseverar até ser totalmente livre daquilo que às vezes escraviza você, daquilo que aprisiona você. Um pai, meus queridos, não desiste de um filho, porque o filho, às vezes, caiu nos vícios, foi para um caminho errado. O pai vai dizer, você não é mais meu filho? Não, o pai não desiste. Quanto mais Deus vai desistir de você. Olha, Isaías 49:15 diz assim, será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama? E deixar de ter compaixão do seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, olha o que Deus diz, eu não me esquecerei de você. Você está no radar dele 24 horas, sem chance para você. Você está no radar. Não pensa que Jesus vira as costas para você, não. Não pensa que por você não ser o crente perfeito, não ser a pessoa perfeita, ele virou as costas. Você está no radar dele. Ele está querendo se revelar. Ele está querendo se apresentar a você. Ele está querendo você. Isso é graça. Deus não desiste de você. Mesmo você estando cheio de coisas erradas, Ele quer ver você liberto. Pastora, mas para mim, pastor, não sabe o que se passa na minha mente, o que eu faço por aí. Eu estou aqui pela misericórdia, mas não. Ele quer ver você liberto. Essa passagem aqui, que eu quero meditar, que eu estou meditando de vocês, Paulo está tentando dizer para aqueles romanos que a salvação, ela vem por meio da fé. Não porque a gente é alguma coisa. Não. E nós precisamos se agarrar nisso. Precisamos entender isso. Romanos 1,16. Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer, diga, crer. Jesus disse para Maria, se você crê, você verá a glória de Deus. Se eu creio, eu não vou jamais desistir. Se eu sei que eu tenho uma chance. Jamais eu vou desistir da minha eternidade com Deus. Porque o diabo, às vezes, armou uma cilada e você caiu, e agora você vai desistir da tua eternidade com Deus? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e vamos lá. Se agarra na cruz e vamos continuar a caminhada. Amém? Vamos continuar. Pastora, mas eu não sei orar, não sei cantar, não entendo nada da Bíblia. Não interessa, continue na tua caminhada, não saia. Nossa salvação depende da nossa fé. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, você, é assim com Jesus. Jesus olha para você e está assim, Olha só, tendo sido, pois, justificado, porque eu era santo. Não, pela fé. Diga por mão, é simples, pela fé. Creia. Romanos 1,18, pois assim como por um só. Olha só. Romanos 1,18. Vou ler aqui na minha tradução. Pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça vem a graça
sobre todos os homens para a justificação de vida. Como assim? Vamos lá, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, desobedeceu lá, muitos foram feitos pecadores, agora vem, assim pela obediência de diga Jesus, muitos serão feitos justos. Olha, Jesus é demais. Ele vem e pá, apagou. Ele é o cara. E nós complicamos. Pela obediência de um. Mas e agora? Olha só o que Paulo diz. Mas agora, sabendo de tudo isso, olha a pergunta que Paulo fez, tá? Já sei, bom, é pela graça, sou salvo e tal e tal. Agora, vamos lá. Romanos 6, 1, 4. Agora, o que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? Uma pergunta. Tá legal. É a graça, então beleza. Mas agora eu vou permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, ele disse, versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos viver ainda nele? Ou não sabes que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim nós andamos também em novidade de vida. Isso é, o velho homem, no batismo, quando aceitou a graça, foi morto, tá? Aceitou a graça, recebo a graça, batizei, sou morto. O velho homem foi morto, ressurgiu o novo homem. Agora, versículo 6 de Romanos, capítulo 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quer dizer, meus queridos, que quando eu aceito a graça, eu sou justificada, eu recebi, estou com a ficha limpa, 0 bala. Ele diz agora, tudo ok. Tá bom, você aceitou pela graça, mas agora só porque tem a graça aí, essa borracha que apaga tudo aí, você vai continuar pintando e bordando, fazendo o que você pensa que tem que fazer? Que acha que pode? Esse não. Você está morto. Quando você for para o batismo, o teu passado foi apagado. Agora eu explico. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, quer dizer, continuar vivendo como sempre viveu, ele diz, perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, viver de forma que ele sempre, não tem mudança, perder lá. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, mudar seu modo de vida, aí Jesus diz, aquele que por amor a mim perder sua vida, achá-la. Está entendendo? Diga amém. Por quê? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi Jesus que falou. Paulo continua questionando Romanos 6,15. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Versículo 16. Será que vocês não sabem que ao se oferecer como servos para a obediência, vocês são servos ou escravos daquele que obedece? Seja do pecado que leva para a morte ou da obediência que conduz à justiça? A quem eu vou me sujeitar? Se eu me sujeitar ao pecado, às coisas erradas, eu vou ser servo dele. Mas se eu me sujeito à vontade de Deus, eu vou ser servo do Senhor. Amém? Quem está entendendo?
De quem nós queremos ser servos? De quem nós queremos ser escravo? Das coisas erradas ou das coisas certas? De quem você quer que seja, quem você quer que seja o Senhor da sua vida? Porque aqui diz que aquele que nós servimos se torna Senhor da nossa vida. Às vezes o vício, o pecado, a prostituição, as coisas erradas, as minhas vontades, os meus desejos me dominam, são o Senhor da minha vida. Agora, se Jesus é o Senhor da minha vida, é Ele que vai controlar. Eu vou me sujeitar a Ele. Outras palavras, Paulo está dizendo, escuta aqui, você recebeu a tua carta de alforria, tá? Tu recebeu a carta de alforria, você quer continuar sendo escravo? Você sabe que a carta da alforria era um documento assinado no tempo dos escravos pelo proprietário do escravo, pelo dono do escravo. Quando ele assinava, ele entregava para o escravo podia sair livre. Jesus, ele já pagou o preço lá na cruz. A graça dele foi derramada sobre nós. Agora nós somos livres. O que nós vamos fazer com essa liberdade? O que você vai fazer com a liberdade que Ele te deu? O que nós vamos fazer com essa graça que é tão simples para nós aceitarmos? Vamos tomar posse dessa carta e vamos continuar firme, livre daquilo que nos aprisiona? Das coisas que nos prendem? Ou vamos pegar a carta e rasgar e ficar preso ainda no vício, no engano, na mentira, nas vaidades, nas desilusões, nas paixões infames, nas coisas que me distanciam de Deus? Ou eu vou pegar essa carta, vou tomar posse e vou dizer, eu sou livre. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou. O que nós vamos fazer? O que te prende? Quais as amarras que te prendem? O que você não consegue ser livre? Existem ainda coisas que não deixa você pegar essa carta de liberdade e sair para escrever uma nova história? Existem coisas. Hoje você quer ir para a cruz, sabe? Novamente dizer, Jesus, me socorra, eu não quero voltar à escravidão, eu não quero voltar a ser o velho homem, eu não quero voltar a ser a velha mulher. Essa carta ninguém me tira, ela é minha, eu sou livre, ninguém me prende, não é essas coisas passageiras que vão me prender. Eu sou um homem, uma mulher livre para andar com Deus, servir a Deus, desfrutar do melhor de Deus. O que nós vamos fazer com essa carta? Vamos pôr dentro de um livro e deixar lá? E continuar escravo? Hoje, nós temos a oportunidade de tomar essa carta de alforria, essa carta que Jesus assinou com o seu próprio sangue, e só andar com Ele, servir a Ele. Sabe? É muito simples, meus queridos. Não complique. Não acha que é difícil. E para você, líder, seja um construtor de pontes, não de muro. Facilite as coisas para as pessoas virem até Jesus, servir a Deus sempre. Nós precisamos entender que quando nós chegamos até Jesus, gradativamente, sabe? Ele vai nos limpando, Ele vai nos moldando, Ele vai ajustando na nossa vida o que precisa ser ajustado. Não é, às vezes, de uma hora para outra, não é no estalar de dedo. É um processo